Enriquecendo o vocabulário 4. Pessoal, eu esqueci de repassar as palavras. Então, nesse momento, vou repassar as palavras do Enriquecendo o Vocabulário 3 com vocês. Primeiro ponto, né? Por amostragem, tá? Por amostragem, não se exaure nesse estudo. É de suma importância registrar que é notório que no que tange ao, no que tange a, no que pertine ao, no que pertine a, e expliquei para vocês a questão do pertine, tá? Uma construção jurídica. Que mais? Nota-se que consoante explanado, conforme explanado, enfim, assim, que é tudo parente, né? Assim, destarte, dessarte, conforme se infere do aludido dispositivo, nesse ponto específico, afirmam, e aí você complementa, outra situação ou outra exceção digna de destaque é, e você complementa, sobre esse estudo, a esse respeito, confira-se o citado dispositivo legal, quando você quer transcrever um artigo de lei, conforme se depreende desse preceito, deverá ir ao encalço da ou de, dependendo do contexto, no que diz respeito do conceito acima, nota-se que, quando você trabalhou com a parte conceitual, posteriormente, nota-se dessa forma que dessa transcrição também pode-se verificar que, no que concerne ao ou no que concerne aos, outro ponto relevante a se considerar é o fato de que, tá, quando você está dando aquela ênfase, né, aquela super ênfase, mais adiante passa-se a transcrever, ou como eu expliquei, né, passamos a transcrever, que mais? Corrobora ou robora, robora-se, corrobora-se, é tudo a mesma coisa. Sob esse aspecto, vale destacar que, por outro vértice, nesse mesmo vértice, notadamente, em última análise, verifica-se que, assim sendo, sob o ângulo que se vislumbra, observa-se que, em tal contexto, percebe-se que, desse modo, percebe-se que, e estão diametralmente opostos. Então, esses são aqueles marcadores que eu passei no Enriquecendo o Vocabulário, parte 3. E agora, não menos importante, nós vamos fazer uma análise da assertiva. O que é uma assertiva? Né? É uma afirmação. Então, quando você pode utilizar também a assertiva. Tá? Tal assertiva demonstra que, ou ainda, né, em tal contexto, percebe-se que, desse modo, percebe-se que, vejam que nós estamos emendando aqui o Enriquecendo o Vocabulário, parte 3 e parte 4. Insta observar que, tem muitos colegas que gostam da palavra insta, né? Insta demonstrar que é a mesma coisa que cabe. Cabe demonstrar que, cabe observar que. Então, são marcadores importantes. Aí vai depender do seu gosto. Né? Ocorre que, então, excelência, eu faço uma construção argumentativa, mas ocorre que, tá? Ocorre que é para chamar atenção também. Outro ponto importante a ser considerado diz respeito ao preceito estampado no. Aí você pode colocar o artigo ou a doutrina, enfim, mas você deu uma ênfase inicial a esses elementos. De tal modo,
De tal modo é uma ênfase assim, relevante. O que pertine colorir ainda mais. Esse eu uso bastante também. Que pertine é como se o mundo fosse em preto e branco, mas você está dando um tom ali, está dando uma pincelada de um colorido, né? Ou então permite descortinar novos horizontes. Olha só que importante, né? Você dar uma para o juiz, olha, existe algo além dessa situação aqui, né, que permite ir além, transpor esse obstáculo. Tá? Lógico que vai depender do contexto. Aqui eu estou colocando frases de efeito. Nesse caso, faz-se necessário a transcrição do conceito legal de, e aí você transcreve lá o conceito legal, ou o conceito que a lei traz, né? Muitas vezes o artigo traz lá um conceito de poluição, por exemplo, artigo terceiro da lei 6938 de 81, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? Nesse ponto, vale um parêntese para esclarecer que, e aí você demonstra aquilo, quer dizer, você está chamando a atenção, olha, juiz, nesse ponto vale um parêntese para esclarecer que, sei lá, pode ser uma questão de hora extra que o sujeito tenha feito ou não fez, já está embutido no horário de trabalho, ele confundiu-se com o horário de descanso, né? Depende da situação. Que mais? Diante de todos os fatos acima articulados, nota-se que, ou ainda, diante de todos os fatos articulados, verifica-se que, no direito é muito comum nós utilizarmos acima, tá? Acima. Porque quando nós, né, estamos escrevendo no computador ou, né, nós temos aquela tela que vem perpassando as folhas, você está referindo-se àquela questão que está acima. Mas cuidado, porque muitas vezes foi para outra página. Não que isso seja um problema, o juiz sabe, o juiz entende o que você quer dizer. E hoje, por conta do processo eletrônico, aquilo vai ficar acima mesmo. É só para você. Né, são vícios de linguagem que nós temos no direito. Colocar, por exemplo, acima. Então, você pode utilizar, por exemplo, um outro marcador, né? Ilustrado agora o contexto histórico, olha aí, é um ponto que eu gosto muito. Quando eu faço uma abordagem de uma lei, eu gosto de abordar o contexto histórico, principalmente para explicar para os alunos quando foi feita a lei, qual era o momento que o país estava vivendo, se essa lei foi feita no momento de crise, de uma crise econômica, de uma crise, né, de uma pandemia, por que aquele instrumento jurídico foi feito naquele momento, quem era o presidente. Muitas vezes nós temos na lei as razões nas quais elas foram feitas. Então, nós precisamos explorar mais esses aspectos e não só pegar um elemento e muitas vezes o professor passa aquele conteúdo, nós decoramos e aquilo ali cai na prova. Nós precisamos ir além desses elementos todos para poder nos aprender mais, cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento. E nesse sentido, por exemplo, nós poderíamos usar a seu turno, bastante utilizado também, por seu turno ou ao seu turno, que é a mesma coisa do que por sua vez, no caso, neste prisma, nesse diapasão, que é nesse sentido. Então você não vai ficar repetindo nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. Não, varia nesse sentido, nesse diapasão, por sua vez, a seu turno, ao seu turno, notadamente. Olha quantos sinônimos nós temos para utilizar de uma mesma palavra, de um mesmo, né? Aí vai depender da sua argumentação jurídica para verificar onde é que ela se encaixa adequadamente. Assevera que tal situação, né? Fulano assevera que
demonstra que ante o exposto ou ante ao exposto, né, aquilo que foi demonstrado excelência, tá? Então, nesses aspectos todos, você pode recorrer-se desses elementos para poder trabalhar melhor o seu direito, para poder enriquecer o seu vocabulário. Diante do exposto, de modo contrário, olha, quando você tem uma contraposição, né, até a jurisprudência, às vezes, ou a doutrina, né, de modo contrário, quer dizer, a outra parte fez uma argumentação e você, de modo contrário, ou até quando você vai contra o juiz, contra alguns elementos que o juiz tenha colocado da sua livre convicção, tá? Há que se levar em conta, olha, quando você quer dar uma ênfase mais enfeitada, mais bonita. Então, esses elementos servem muitas vezes para ilustrar o nosso trabalho, para não no sentido de um enfeite pura e simplesmente, mas para demonstrar uma linguagem culta, uma linguagem mais bonita, uma linguagem mais formal, não aquele formalismo de trabalhar com o dicionário na mão para que ninguém entenda o que você está falando. Aqui todo mundo está entendendo até então, né? Um ou outro, roborar, o corroborar, foram palavras que eu fui tendo dificuldade, mas fui desvendando, fui aprendendo e também lançando mão do dicionário. E hoje, pessoal, né, o nosso grande amigo aqui, Dr. Google é uma ferramenta muito interessante, muito importante na nossa vida e traz, né, só você digitar aqui que o Dr. Google traz tudo, tá? Não desprezando os dicionários que nós devemos ter. Por exemplo, um dicionário jurídico. É bom que você tenha um dicionário jurídico, temos muitos dicionários jurídicos na internet, temos dicionários específicos, como eu lhes disse, dicionário de direito ambiental, é só um deles, né? São as nossas ferramentas e muitas vezes ferramentas técnicas. E em alguns livros técnicos também nós encontramos o glossário, né? Um glossário de termos. Na verdade, o glossário é a parte final do livro, ou inicial, eu já encontrei também, em que tem ali os termos que serão abordados naquele livro. Então, desses elementos todos, o enriquecendo o vocabulário, parte 4, ele é importante, dá sequência ao nosso aprendizado, uma sequência gostosa, uma sequência interessante, para nós podermos trabalhar cada vez mais a nossa ciência que nós tanto gostamos, né? O nosso direito e o nosso português jurídico. Então, na próxima, nós veremos o Enriquecendo o Vocabulário, parte 5.